Meu amigo, é isso aí. Vou te contar, É viu? isso. Te Conte-me. contar que os olhos já não podem ver. É o seguinte, meus caros. Tá aí Diego Iwata Lima conosco, MM, desta terça-feira. Diego, o Gustavo Diga lá. Solé levantou um número assustador, hein? Palmeiras vai viajar 25.500 e alguma coisa quilômetros nos próximos 8 jogos. É, amigo. Qual seria a sua estratégia para Inter, Fortaleza e Bolívar? E Bahia? Vai, vamos pegar os próximos 4 jogos. Me conta, o que você São faria em quatro. termos de planejamento de elenco? Engraçado, né? Porque o jogo em tese, mais complicado já foi, né? Que era o Corinthians, mas era o primeiro, né? E agora você tem essa sequência aí, então você vai acumulando os cansaços, né? Olhando para a tabela, olhando para a situação dos outros clubes, o que os outros clubes representam no campeonato, e onde vão ser cada um dos jogos, eu acho que o esforço máximo acaba sendo para o jogo contra o Inter agora, eu entendo. Acho que é o jogo em que o Palmeiras tem que fazer, talvez, administrar de um modo em usar o máximo possível os principais atletas, os que estão rendendo mais, e aí gradativamente e diminuindo isso, né? Você contra o Fortaleza, você acredita que já dá uma aliviada, uma certa aliviada. Contra o Bolívar, embora seja Libertadores, eu acho que dá também, porque vai jogar na altitude, acaba meio que até se igualando as coisas, né, Massa? Né? A questão técnica acaba às vezes muito sobressaindo menos que a questão física, né? Então, de repente, é hora realmente você poupar jogadores que estão mais desgastados fisicamente e investir naqueles com mais caixa, né? Acho que talvez seja uma saída. E aí você volta para São Paulo, para Fortaleza, acho que você pode até seguir fazendo uma administração, mas aí você vai jogar em casa e aí eu acho que o jogo vai ditar um pouquinho também como você vai usar os caras, né? Mas eu acho que os jogos de maior esforço dessa sequência eram Corinthians, né, de mais necessidade de colocar os principais atletas do ponto de vista técnico, acho que era o Corinthians e o Inter, os jogos mais complicados. E aí eu acho que você vai dando uma suavizada aí, incluindo o jogo da Libertadores, mesmo sendo contra o Bolívar, mas é um jogo na altitude, um jogo em que o físico prevalece, então mais do que nunca você tem que colocar a parte física em primeiro lugar. E aí Fortaleza, acho que o jogo vai ditar, mas é um jogo em casa, você não pode pensar em perder ponto. A verdade é que, massa, vai ser esse dilema de tempos em tempos, vai ter isso, né? Porque vai ter um monte de jogo importante, você vai ter que poupar, vai ter que administrar, e vai ser isso, e é bom que o torcedor entenda isso, e seria legal que essa comunicação fosse refeita, né, pela comissão técnica, nas coletivas, reforçar a questão da necessidade de explicar, né, para o torcedor, porque às vezes a gente faz pergunta para o Abel e ele fica muito nervoso na coletiva, variar nessa última, ele deu um showzinho ali, e não é para a gente que a gente pergunta, Abel, é para o torcedor, né, para o nosso apoiador aqui do canal, para o nosso, enfim, para o nosso espectador, e todos os veículos fazem o mesmo, né, para os leitores, enfim. E contar essas coisas, né, Márcio? Acho que pode ser legal. O que você faria? Você pensa parecido? Cara, eu tenho uma opinião bem tranquila. Eu vou com tudo que puder contra o Inter, tudo que puder contra o Fortaleza, e na Bolívia vai Mustafa, vai Buozzi. Vamos jogar lá um pouco para ver como é que funciona, para ver como é que é, entendeu? Faria Eu acho isso. que Porque, é por cara, aí mesmo. a chance de perder na Bolívia não é boa, é uma boa chance, né? E você já tem 6 pontos na Libertadores, então eu faria isso. Mas antes da gente seguir, quero pedir o like, a inscrição de vocês. Eu venho muito pilhado de outro programa que eu estava fazendo agora há pouco. Eu nem perguntei para o Diego sobre o derby, vou perguntar, mas antes eu quero dizer que o Diego vai ficar com a gente no Mundial, na primeira fase, todos os dias. Então, na fase de grupos, o Diego vai estar conosco lá dos Estados Unidos e eu gostaria muito de pedir que você contribuísse para que a gente possa dar uma grana para o Diego poder se manter lá, comer um sanduba, enfim, se virar lá, né? Pegar um Uber, um táxi, enfim, para ele poder, né, não ter que gastar dinheiro do bolso dele. Afinal, ele vai estar trabalhando pela Trivela, mas para nós também, o que me deixa muito honrado. Então, o Pix está aqui na tela para você, ó. MM no Mundial, Pix Diego Iwata Lima, @gmail.com. Vou repetir, Diego Iwata Lima, @gmail.com. Então, cara, o que você puder, ninguém está aqui pedindo 100, 500, 800, não, o que você puder. Se você puder doar 7, 8, 5, 4, 10, 20,
doe o que você puder para que a gente tenha o MM todos os dias com a live Diário do Mundial com esta grande figura, Diego Iwata Lima, a qual eu agradeço a Deus por ter amizade, certo? Ter amizade. Mas agora vamos falar um pouquinho das flores, né? O jogo foi sábado, mas o que você Sim. gostou mais do derby, rapaz? O homem tá feliz, é sorridente. Cara, é legal, né? Porque a gente foi para Barueri. Barueri, até quem me segue no Instagram. Aliás, vou te falar uma parada para vocês. Pô, me sigam no Instagram, me sigam no Twitter, né? A gente tem aqui, dá 20 mil views, às vezes 25 mil, né? Pô, não é todo mundo que me segue. Sigam-me, por favor. Todas essas groselhas que eu falo aqui, eu falo também no Twitter, eu Não é falo também no groselha. Instagram. Eu falo também no TikTok, no Instagram, eu tô como Diego, underline Iwata, são os dois primeiros nomes, é bem fácil de descobrir. E no Twitter eu tô como Diego Marada, que é o apelido antigo, pelo qual eu acabei ficando mais conhecido até para muitas pessoas. Inclusive no Allianz Parque, todo mundo fala, ei Marada, ei Marada. Então Marada realmente eu não me faço de lembrar. O que eu gostei de lá, Massa, quem me viu até me segue no Instagram, viu, é sempre um prazer ir para Barueri, né? É um estádio que é ruim para chegar, é desconfortável. Houve reformas, parabéns, acho que houve melhora. Ele foi de uma nota 2,5, que era o que ele oferecia de conforto, de capacidade de trabalho, para uma nota 5,5, melhorou bastante. Tem ar-condicionado nas cabines agora, tem pontos de tomada, realmente melhorou bastante. Mas, por exemplo, estava um ar-condicionado com infiltração absurda. A minha cabine era do lado da cabine da Gazeta Esportiva e o Thiago Ferri do Globo Esporte viu o jogo comigo. E a nossa cabine começou a alagar, porque o ar-condicionado começou a vazar. Então, cara, isso não tem a ver com futebol, mas diante disso, diante das dificuldades todas, eu saí muito feliz de Barueri com o futebol do Palmeiras. O que eu gostei mais, Massa? Eu acho que eu gostei bastante da atitude do time. Eu tava vendo um time muito sem alma, muito sem, assim, muito perdido em campo, muito. O que nós estamos fazendo aqui, meio sem rumo. Tava com essa sensação de que tava faltando uma motivação, tava faltando um porquê. E eu acho que isso está resolvido. Eu percebi que nesse jogo, pelo menos, os caras se imbuíram ali de uma, enfim, de uma força que eu não tinha visto esse ano ainda, e um futebol que eu não tinha visto esse ano ainda. E aí vou falar com todas as letras, para quem gosta muito desse jogador, que eu também gosto, talvez seja chato de ouvir, mas muito disso tem a ver com o Rafael Veiga não estar jogando. Não por conta do Rafael Veiga, mas por conta das características dos demais jogadores, como elas se combinam melhor do que um cara como o Veiga, e o que o Veiga consegue entregar hoje. Eu acho que o Veiga, no seu auge físico, o Veiga, na sua auge de velocidade, ele realmente trazia um outro Palmeiras. Vamos lembrar do Palmeiras que fez 4-0 na final do Paulista, lá contra o São Paulo. O dinamismo do jogo do Veiga naquele jogo. Ele fez 2 gols, ele apareceu de carrinho para fazer gol, mas ele perdeu um pouco dessa explosão física, o que é natural, um jogador que está envelhecendo. E os jogadores do Palmeiras que entraram em campo nessa última rodada contra o Corinthians, eles trazem essa combinação. Eles trazem uma aproximação, eles trazem mais tabelas, eles trazem troca de passe. Pô, eu peguei um dado no SofaScore. O Palmeiras cruzou 35 bolas contra o Corinthians nos 2 primeiros jogos do ano, na fase de grupos do Paulista e na primeira final. Foram 35 bolas cruzadas na área, com 9 acertos. O que significa 9 acertos? Que dos 35 em cada jogo, ou seja, dos 70 cruzamentos, 18 acertaram as cabeças ou as pernas dos jogadores para qual o cruzamento foi feito. Já na segunda final do Paulista, até porque o jogo foi diferente, o Palmeiras cruzou 9 bolas. Mas foi diferente, o Corinthians jogou de um outro modo. E esse jogo agora, o Palmeiras também cruzou 9 bolas, mesmo assim criou muita chance. O que isso quer dizer? Que o Palmeiras, ele precisa abandonar esse esquema, que é o que a gente vê sempre. Bola no Estevão, 1, 2, 3, e bola cruzada na área. Não teve isso. Teve variação de jogada. Teve um jeito de pensar o jogo diferente. E, cara, o palmeirense que viu o jogo do Vitor Roque, o jogo do Paulinho e não está empolgado, ele não viu o jogo do Vitor Roque e o jogo do Paulinho. Eles não jogaram juntos, mas o que os dois jogaram individualmente ou coletivamente com os demais enquanto estiveram em campo foi um negócio assustador. O Vitor Roque, outro dia eu estava lendo, não sei quantos minutos que o Vitor Roque está sem falar. Ô, meu irmão, você vai assistir ao jogo, cara, porque você está dizendo isso, você não está assistindo ao jogo, porque dane-se os minutos que o cara tem que fazer gol, cara. Futebol não é isso aí, não, cara. Futebol é outra coisa. Futebol é. Que nem que foi, acabei de falar o dado aqui. Foram 35 bolas cruzadas. E daí, se o Palmeiras fez 6-0? Não tem nenhum problema. Com 6 gols de cabeça. Ótimo. O problema é que 35 bolas, o Palmeiras não estava fazendo gol, né?
E agora, nesse último jogo, o Palmeiras trabalhou de uma maneira diferente, o Vitor Roque jogando muita bola, cada vez mais aclimatado, e a entrada do Paulinho ali com 13 minutos em campo, o que o cara fez, cara, o Palmeiras que não tá empolgado, fora que, assim, até que eu tava conversando com os palmeirenses, como vestiu bem a camisa verde nele, né, o uniforme verde nele, olhei ele para entrar na beira do campo ali, camisa, calção branco, meia alta, subida até o joelho, eu falei, cara, esse cara nasceu para jogar no Palmeiras, cara. E acho que vai dar samba, massa. Gostei muito, muito, muito da estreia do Paulinho, cara. Muito mesmo. Feito. Bom, então falamos disso, né? Falamos do derby. Eu já falei muito, não vou falar. Eu queria ouvir o Diego, né, a respeito disso, Mas você mas gostou? Você gostou do Paulinho? O que você achou? o cara pegou 4 vezes na bola, o goleiro trabalhou 2, na terceira passou raspando. Pra falar o Hashtag quê, né? empolguei, amigo. Hashtag Empolguei. empolguei, claro. Empolguei. Então eu Claro, gostei pô, eu do não time tenho o que todo. falar. Eu achei o Sim. Mikael um pouco abaixo, o Estevão um pouco abaixo do que ele pode jogar. Mas foi Mas já bom. foi melhor do que ele vinha, né? O Sim, Estevão. sim, beleza. Tudo bem, eu gostei de ver as associações, troca de passe, jogada trabalhada. Aquela primeira bola do segundo tempo que vai na trave é uma pintura. A cavadinha do Felipe Anderson pro Vitor Roque, pintura de bola, cara. Ele deu um passe, Sim, meteu. E outra, ele tá lá atrás, ele marca, ele sai jogando, vai, mete a bola na trave, dentro da área. Para mim, é um jogador que equilibrou o Palmeiras. Felipe sim. Anderson. Abel, não inventa, bicho. Fica na tua É, aí. cara, Não é inventa, isso, cara. cara, não inventa, meu. Deixa o cara de ala ali que deu certo. Deu Até certo. porque, se você não sabe, o Marcos Rocha está fora do jogo e a lista é grande. Ó, Marcos Rocha, Evangelista, Veiga, Mike e o Murilo. E eu não estou nem contando o Bruno Rodrigues e o Figueiredo, né? Não estou Já contando. Mas era. esses 5 não estão em Porto Alegre, o Palmeiras já viajou. E olha, uma informação também para você, Diegão, presta atenção. Uhum. Presta atenção, quer dizer, não é de forma autoritária, mas Não, eu tô é prestando, só, pô. é só para salientar. Do Claro, sul do claro. país, o que chega é que o Inter colocou este jogo como prioridade total, mais Sim, até do que o Grenal. Por quê? Poupou lá contra o Fortaleza. é, não é arrogância da minha parte, nem porque é Palmeiras, por favor. Mas ganhar do Palmeiras, do Abel, para o Inter significa se posicionar na briga pelo título brasileiro. Eles acham que o Palmeiras vai ao lado do Flamengo disputar o brasileiro. E isso valida o trabalho. Então, sim. daria um sossego danado para o Grenal, que é o próximo jogo do Inter, vai jogar contra o Grêmio no próximo fim de semana. Então, o Palmeiras ganhou miseráveis 4 vezes lá no Beira-Rio. E nos últimos 4 anos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. A vitória foi naquele gol que o vento soprou a bola do Danilo, todo mundo xingou ele, achando que ela tinha ido embora, tinha ido fora e depois a bola entrou, né? Uhum. Fala um pouco do jogo, cara, de amanhã, porque eu já dei meu palpite, é 2-0 Palmeiras. Eu assisti ao Inter e Fortaleza nesse final de semana, estava de plantão na Trivela e fiquei com responsável por esse jogo, né? Não foi assim, foi um jogo, como dizer, não teve uma cara de decisão esse jogo, né? Tanto que o lance do jogo foi o gol de bicicleta do Moisés, em que o Davidson depois empurra o Moisés e lesiona o Moisés na comemoração, o gol de bicicleta impedido do Fortaleza. Foi o grande lance do jogo. Então, nem é do Inter o grande lance da partida. Eu vi um Inter de Porto Alegre que poupou jogadores. Eu vi o Inter de Porto Alegre, assim, chega bem à frente, o futebol bem associativo, bem ao estilo do Roger Machado mesmo. A gente lembra dele no Palmeiras, como é que era aquele jogo dele, de muita proximidade, triangulações curtas. É o jeito que ele trabalha, é o jeito que vai levando a bola devagarzinho, não aposta em bolas longas, não aposta em profundidade, ele vai chegando, vai chegando, vai chegando, que ele vai ver que está na sua área, né? Tem também reposição logo, contra-ataque, porque ninguém é tonto de não usar, né? A tal da transição. Mas o futebol dele é um futebol bem associativo, no sentido de criar espaço a partir da movimentação curta, 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 para abrir uma brecha. Então, o Inter é um time que vai dar trabalho para a defesa do Palmeiras, no sentido de que eles povoam muito, né, o espaço entre linhas ali, entre as duas linhas, né? Eles povoam bastante ali, ou seja, vai demandar muito o Palmeiras se fechar, e aí faz sentido o Palmeiras jogar com 3 zagueiros mais uma vez. Eu acho que esse é o que você falou, Márcio, não tem que inventar.
Esse é o esquema ali, é 3 zagueiros, alas fechando, o Felipe aqui e o Piquerez ali, e é isso, cara. Tem que ser isso aí mesmo. Eu repetiria o time, acho que inclusive repetiria a equipe, se possível, né? Quem pudesse jogar. E é um jogo muito importante. Isso que você falou vale para o Palmeiras também, né, Márcio? O Palmeiras. Não, o Palmeiras já vai fazer uns 5, 6 anos, mais ou menos, estamos em 25 a mais. Desde 16, o Palmeiras não precisa avisar para ninguém que está entrando no campeonato como favorito a disputar o título, né? Já é a 10ª temporada que o Palmeiras faz isso. Ganhou 16, ganhou 18, ganhou 20, né? 20 a gente ganha? Não. 20 a gente não ganha. A gente ganha, enfim, faz o bi, né? 22, 3 e então a gente não precisa avisar que o Palmeiras vem para disputar o título. Então não precisa dessa chancela exatamente, mas ganhar do Inter é um passo muito grande, né? Aquela velha história do campeonato de pontos corridos, né? Porra, é a terceira rodada, é a quarta rodada, é. E aí, é decisão, cara. Decisão, porque se você tem que pensar a fotografia do momento. Neste momento, o time com quem eu estou disputando o título é esse aqui. Então eu tenho que ganhar deles. O pensamento é o mesmo, de lá para cá e daqui para lá. E é um jogo difícil, Massa. Um jogo que, para mim, se empatar, ninguém, como diria o Filipão aquela vez, ninguém vai morrer se empatar. Acho que é um resultado aceitável, um resultado plausível. E assim, seguindo essa toada de crescimento, agora eu acho que o Palmeiras ele vai entrar numa linha de crescimento. Isso tem muito a ver com o resultado do derby. Claro, isso é o que eu sempre falo, cara. Eu sou muito chato com isso. Derby, choque rei, jogo contra o Flamengo, esses jogos, cara, você tem que ganhar acima de tudo pelo moral, cara. É um negócio que te dá uma tranquilidade para trabalhar 3, 4 jogos, né? Isso é, você vai comprando esses momentos de tranquilidade à medida que a tabela vai indo, né? E você ganhar do Inter lá, que é um negócio raríssimo, né? Gostei do seu placar, Massa. Gostaria muito que se concretizasse, mas eu já me darei por satisfeito com um bom futebol jogado e um empate também. Acho que é importante manter a linha de bom futebol. E aí o resultado acho que virá como consequência, porque o Palmeiras é um time que mostrou muita força para brigar de pau a pau com o Inter, que joga um grande futebol. Acho que ao longo da temporada é o time que mostrou mais consistência. Mas o Palmeiras também, assim, pelo que mostrou contra o Corinthians e pelo que deu a entender ali em termos de encaixe, também vai dar bastante trabalho. Cara, para mim o empate é muito bom, uma vitória seria espetacular e daria um recado também aos concorrentes, porque Sim, neste caso, liderando com o Palmeiras, está o Flamengo jogando contra o Juventude em casa. Então, provavelmente o Flamengo irá a 10 pontos, né? E você, se vence o Inter, você deixa o Inter a 5 pontos de distância. Já é uma boa vantagem, já é uma vantagem considerável, né? Lembrando que sim. estamos indo para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Quarta, né? Terceira. Não, Quarta. quarta. Quarta rodada, exatamente. Bom, Diego Iwata Lima, meu caro, suas considerações finais para o MM desta terça-feira. Vou falar de um assunto, cara, que eu até escrevi sobre isso, né? O Palmeiras fez uma janela no ano passado, né, com 7 caras, que a gente. A maioria deu água, né? Caio Paulista, Lázaro, Rômulo. São caras que. Bruno Rodrigues, coitado, que nem jogou. Caras que não agregaram praticamente nada, né? E daquela leva toda ficaram no Palmeiras o Aníbal, o Giai e o Felipe. O Aníbal parecia, né, que tinha dado e caiu de produção, não voltou mais. Aliás, parabéns Martins, jogando futebol simplesinho, mas bonitinho, como diria o finado Vanucci. Né? O Felipe Anderson jogando na dele, a gente viu que ele é um outro jogador, jogando na direita, ele é outro jogador. Ah, mas ele pediu para jogar na esquerda. Azar dele. Qualquer pessoa que entende minimamente futebol, não precisa nem ser, como o Abel diz, acho que sou o melhor treinador que vocês todos. Claro que você é. Você é o único treinador daqui de todos nós. Somos jornalistas. Ou torcedores. Mas eu também sei que eu sou o melhor jornalista do que o Abel Ferreira. Caso ele não saiba, eu também sou. Mas o Felipe jogando na direita, ele é o jogador que se esperava. Cara, ele é outro jogador. E o Giai, que pareceu por muito tempo, meu Deus, como gastar dinheiro nesse cara, ele vem mostrando uma melhora. E agora com. Até escrevi sobre isso, né? O Palmeiras tem 2 veteranos que, em tese, eles tinham que se revezar na direita, né? Que é o Rocha e o Mike.
E nenhum dos dois tem saúde para jogar. Os caras não conseguem jogar, eles se arrebentam. O Rocha sarou de uma na coxa, agora estourou a panturrilha. O Mike, ele entra, joga duas, joga minutos, ele se lesiona. Quer dizer, e aí o Giai é o seguinte, cara, o Giai vai ter que dizer que veio, porque ele vai ter que jogar bola, cara. Ele vai ter que entrar, ele vai ter que jogar, porque investiu-se alto nele e agora, meu irmão, é o seguinte, cara, vai ter que jogar. Ele tem 4, 5 jogos no ano, não tem muito mais que isso. Ele desapareceu até do banco em vários jogos. O Abel falou que ele estava com uma lesão, mas na lista de lesionados ele nunca apareceu como lesionado. O Abel falava, não, eu torceu o tornozelo, não sei o que, e você ia lá, lesionados. Que a própria assessoria do Palmeiras, mano, o nome do Jair nunca constou. Então, para mim, isso aí era migué, tipo, vai treinar, meu irmão, vai melhorar, que eu vou precisar de você. E o moleque entrou nos últimos 2 jogos e foi bem. Ele tá melhorando, ele tá jogando. Então, eu queria ressaltar isso, apontar que se o Gia e o Felipe Anderson derem certo, se engatarem, né? Com o Aníbal sendo um reserva bem útil, a gente já vai começar a dizer que a janela do ano passado já não foi tão ruim, já foi razoável, né? E agora a expectativa para ver como é que se comporta a janela desse ano, que até agora, massa, assim, tirando o Mikael, que enganou no comecinho ali, parecia ser melhor do que é, agora dá dando para ver dar umas rateadas, mas também é o seguinte, é um zagueiro que joga direitinho, que joga sério. O cara aqui não perde muito tempo não e não dá muita sopa pro azar, faz o simples sempre que dá e também não atrapalhando. O Fux está me surpreendendo muito. Então, eu queria dizer que, poxa, somadas as duas janelas, o Palmeiras realmente, a gente pode começar a olhar para o campo e ver a tal da transição, a renovação que ele sempre cobrou, né? No último jogo que entrou, da tropa de choque do Abel mesmo, a gente tinha o Everton, o Gomes, o Murilo ia jogar, não jogou, então o Piquerez, e vou chamar o Rios a tropa de choque, mas já não é, né? O Rios já é um cara de uma segunda leva, não é da primeira turma do Abel ali, dos jogadores que ele confia mais. O restante era gente que chegou no clube há menos tempo do que, sabe, assim, há 2 anos. Então, o Estevão que subiu ano passado. Então, o Palmeiras está de fato num processo de renovação, está de fato num processo de reconstrução e que agora está na hora da gente realmente olhar para esse time com esse pensamento. Esse time está se renovando, vai ser preciso ter paciência e o torcedor parece que está entendendo isso, Massa, porque foram só 20 mil pessoas em Barueri nesse derby, que merecia ter tido 44 no Allianz Parque, mas enfim, isso é fato consumado, vai ter que ser lá e acabou, quando não puder ser no Allianz. E ter essa paciência que eu tô vendo o time com uma perspectiva de encaixe, Massa. Assim, se acontecer o básico que a gente espera, esse time vai encaixar. Feito, garoto. Diego Iwata Lima, deixa o like, se inscreva no canal, deixa sua opinião também. Se possível, não xingar a gente, tá tudo bem. E olha lá, MM no Mundial, o Marada vai ficar a primeira fase, a fase de grupos conosco, todo dia, diário do Mundial. Você colabora mandando um Pix para ele aí, ó. MM no Mundial, Pix Diego Iwata Lima, @gmail.com. É o que a gente pode fazer e pode entregar para vocês com muita humildade, muito trabalho. Muito obrigado, Diego. Um abraço a todos. Amanhã tem pré e pós-jogo aqui no canal, estaremos ar vivo, como diria Nicolinha Ratchop. Ele falava assim para mim: Manzini, você está ar vivo agora? Falei: estou ar vivo, Nicolinha, calma aí. Certo? Futebol é momento, muito bom. Vamos que vamos, um abraço.